No silêncio profundo do cosmos, onde as distâncias são medidas em eras, a humanidade sempre ergueu os olhos, fazendo a mesma pergunta eterna. Em meio a um oceano de estrelas, um turbilhão de galáxias cintilantes, estamos sós? Esta indagação, nascida em fogueiras ancestrais e sussurrada em observatórios modernos, é o motor da nossa curiosidade, a força que nos impele a construir maravilhas da engenharia para perscrutar a escuridão. Durante milênios, o universo nos respondeu com um silêncio imponente. As estrelas eram apenas pontos de luz fria, e os planetas do nosso próprio quintal cósmico, mundos estéreis ou gigantes gasosos inóspitos. A Terra parecia ser uma anomalia, um acaso impossivelmente afortunado, um oásis azul e branco, pulsando com vida em uma imensidão vazia. Mas, recentemente, um novo olho se abriu para o universo. Um olhar dourado, mais agudo e profundo do que qualquer outro antes dele. E através desse olho, começamos a ouvir os primeiros sussurros vindos do abismo. Ecos de outros mundos, sugestões de outras possíveis moradas. Uma dessas mensagens, vinda de uma estrela modesta, a 100 anos-luz de distância, chegou até nós, carregando a promessa de que talvez, apenas talvez, não estejamos tão isolados quanto imaginávamos. Esta é a história de uma descoberta que redefine nossa busca por um lugar no universo. A história de TOI-700D, um mundo que orbita a fronteira entre a noite e o dia, e de como o telescópio espacial James Webb nos deu as ferramentas para começar a ler sua história. Para compreender a magnitude desta revelação, precisamos primeiro entender o instrumento que a tornou possível. O telescópio espacial James Webb não é meramente um sucessor do Hubble. Ele representa um salto quântico em nossa capacidade de ver o invisível. Sua concepção foi uma saga de décadas, um testemunho da audácia humana. Imagine engenheiros e cientistas sonhando com um observatório tão poderoso que precisaria ser dobrado como uma peça de origami para caber em um foguete, para depois se desdobrar autonomamente no vácuo gelado do espaço. Seu espelho primário é uma obra de arte tecnológica, uma colmeia dourada, composta por 18 segmentos hexagonais de berílio, polidos com perfeição atômica e revestidos com uma camada de ouro tão fina que, se espalhada, cobriria pouco mais que uma aliança de casamento. Este revestimento dourado não é um luxo estético, é uma necessidade funcional. O Webb foi projetado para ver o universo em luz infravermelha. A luz visível, que nossos olhos percebem, é apenas uma pequena fatia do espectro eletromagnético. O infravermelho é a linguagem do calor, da poeira cósmica e das origens do universo. A luz das primeiras galáxias, por exemplo, viajou por mais de 13 bilhões de anos para nos alcançar. Nessa jornada épica, a própria expansão do universo esticou suas ondas luminosas, deslocando-as do espectro visível para o infravermelho. Ver em infravermelho é, portanto, ver o tempo. Mas há outro motivo crucial para essa escolha de visão. Quando procuramos por planetas em outros sistemas estelares, especialmente por suas atmosferas, precisamos de uma ferramenta que possa decifrar a luz que atravessa o véu de gases de um mundo distante. As moléculas em uma atmosfera planetária absorvem comprimentos de onda muito específicos da luz estelar, deixando códigos de barras químicos na luz que chega até nós. Muitas dessas assinaturas químicas cruciais, como a da água, do metano e do dióxido de carbono, são mais proeminentes no espectro infravermelho. O Webb é, em essência,
um detetive químico cósmico. Para realizar essa detecção delicada, o telescópio precisa operar em um ambiente de frio extremo. Qualquer fonte de calor, incluindo o próprio Sol, a Terra e a Lua, ou mesmo o calor residual do próprio observatório, cegaria seus instrumentos sensíveis. É como tentar ouvir um sussurro em meio a um show de rock. A solução foi uma das peças de engenharia mais impressionantes já concebidas. Um escudo solar de 5 camadas, cada uma mais fina que um fio de cabelo humano, com a área de uma quadra de tênis. Este escudo gigantesco mantém os instrumentos do Webb em um frio glacial de cerca de 235 graus Celsius negativos, enquanto o lado voltado para o Sol suporta temperaturas capazes de ferver água. Sua posição também é estratégica. O Webb não orbita a Terra como o Hubble. Ele viajou 1,5 milhão de quilômetros para longe de nós, até um ponto gravitacionalmente estável conhecido como ponto de Lagrange 2, ou L2. Neste local, ele pode manter a Terra, a Lua e o Sol sempre às suas costas, usando seu escudo solar como um guarda-sol cósmico permanente, garantindo uma visão desobstruída e gélida do universo profundo. O lançamento e a subsequente implantação do Webb foram uma coreografia de altíssimo risco, com mais de 300 pontos únicos de falha. O sucesso de cada etapa, desde a abertura do escudo solar até o alinhamento preciso dos espelhos, foi um momento de tensão e alívio para milhares de pessoas na Terra. Este novo olho dourado, agora totalmente aberto e focado, não está apenas olhando para o passado distante do universo. Ele está voltado para os nossos vizinhos cósmicos, para as estrelas mais próximas, buscando responder àquela questão primordial. E um de seus primeiros alvos foi um sistema estelar que já havia despertado a nossa imaginação. A cerca de 100 anos-luz de distância, na constelação de Dourado, reside uma estrela aparentemente insignificante, chamada TOI 700. O nome, um acrônimo para Test Object of Interest, traz sua origem modesta na grande caçada por exoplanetas. TOI 700 não é uma estrela como o nosso Sol. É uma anã vermelha, o tipo mais comum de estrela em nossa galáxia, a Via Láctea. Estima-se que as anãs vermelhas componham cerca de 75% de toda a população estelar. Elas são as velas silenciosas do cosmos. Se o nosso Sol é uma fogueira crepitante e brilhante, uma anã vermelha é como uma brasa incandescente, queimando seu combustível de hidrogênio de forma lenta e constante. TOI 700, por exemplo, tem apenas cerca de 40% da massa e do tamanho do nosso Sol, e sua temperatura superficial é significativamente mais fria, emitindo menos de 2% da energia da nossa estrela. Essa natureza diminuta e fria as torna invisíveis a olho nu da Terra, mas sua longevidade é espantosa. Enquanto o nosso Sol viverá por cerca de 10 bilhões de anos, uma anã vermelha pode queimar por trilhões de anos, muito mais tempo do que a idade atual do universo. Esta longevidade oferece um tempo quase ilimitado para que a vida, se as condições forem adequadas, possa surgir e evoluir em qualquer planeta que as orbite. No entanto, por muito tempo, os astrônomos consideraram as anãs vermelhas candidatas improváveis para abrigar mundos habitáveis. Muitas delas são notoriamente instáveis, especialmente em sua juventude. Elas podem sofrer erupções estelares violentas, liberando rajadas de radiação de alta energia e partículas que poderiam esterilizar a superfície de qualquer planeta próximo,
arrancando sua atmosfera ao longo do tempo. Além disso, devido à sua baixa emissão de energia, a zona habitável de uma anã vermelha, a região orbital onde as temperaturas permitem a existência de água líquida na superfície, é muito mais próxima da estrela do que no nosso sistema solar. Um planeta na zona habitável de uma anã vermelha estaria mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa proximidade extrema leva a um fenômeno chamado acoplamento de maré, ou travamento gravitacional. Da mesma forma que a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra, um planeta com acoplamento de maré teria um hemisfério permanentemente voltado para sua estrela em um dia eterno, enquanto o outro hemisfério estaria congelado em uma noite perpétua. Esse cenário cria desafios climáticos extremos, com um lado podendo ser um deserto escaldante e o outro uma calota de gelo. Contudo, a estrela TOI 700 mostrou ser diferente. Observações detalhadas revelaram que ela é uma anã vermelha surpreendentemente calma. Ela passou por seu período de juventude turbulenta e agora se estabeleceu em uma meia-idade serena e estável. Os dados de 11 meses de observação não mostraram nenhuma erupção de luz branca, indicando que a radiação que atinge seus planetas é muito mais branda do que a de muitas de suas primas estelares. Esta tranquilidade fez do sistema TOI 700 um alvo de interesse primordial. A brasa cósmica era gentil o suficiente para talvez permitir que a vida florescesse em sua vizinhança. Faltava apenas encontrar um mundo no lugar certo. A primeira indicação de que o sistema TOI 700 era especial veio de outro caçador de planetas, o Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou TESS. Lançado em 2018, o TESS foi projetado para ser um farejador de mundos, varrendo quase todo o céu em busca de planetas em órbita das estrelas mais brilhantes e próximas. A técnica utilizada pelo TESS é elegante em sua simplicidade: o método de trânsito. Imagine observar uma lâmpada distante e potente. Se um pequeno inseto passar em frente a ela, a luz da lâmpada diminuirá por um breve instante. Ao medir essa minúscula queda no brilho e observar que ela se repete em intervalos regulares, você pode inferir a presença do inseto, seu tamanho relativo e quanto tempo ele leva para dar uma volta ao redor da lâmpada. O TESS faz exatamente isso, mas em uma escala cósmica. Suas 4 câmeras monitoram o brilho de centenas de milhares de estrelas simultaneamente, procurando por essas quedas periódicas de luz que denunciam a passagem de um planeta em frente ao seu Sol. Quando o TESS apontou seu olhar para a estrela TOI 700, ele detectou não um, mas múltiplos sinais de trânsito, revelando um sistema planetário compacto e fascinante. O primeiro planeta, TOI 700b, é um mundo do tamanho da Terra, mas orbita tão perto da estrela que completa uma volta em apenas 10 dias. Sua superfície é certamente um inferno escaldante. O segundo, TOI 700c, é um mundo maior, cerca de 2,5 vezes o tamanho da Terra. Provavelmente um mini Netuno, um gigante gasoso sem superfície sólida, completando sua órbita em 16 dias. Mas foi o terceiro sinal que fez os corações dos astrônomos baterem mais forte. Este sinal era mais fraco e mais espaçado, indicando um planeta um pouco maior que a Terra, com um período orbital de 37 dias. Cálculos preliminares colocaram este mundo, batizado de TOI 700d, bem no meio da zona habitável conservadora de sua estrela. Era uma descoberta monumental, um planeta do tamanho da Terra, em uma órbita potencialmente temperada,
ao redor de uma anã vermelha calma. O Tess havia nos dado o mapa do tesouro. Ele havia desenhado o X no local exato. Ele encontrou a sombra, a silhueta de um mundo promissor. No entanto, a missão do Tess é a de um agrimensor. Ele encontra candidatos. Para confirmar, e mais importante, para caracterizar esses mundos, é necessária uma ferramenta mais poderosa. A sombra nos diz o tamanho do planeta e sua órbita, mas não nos diz nada sobre sua massa, sua composição, ou, o mais crucial de tudo, se ele possui uma atmosfera. E sem uma atmosfera, a possibilidade de água líquida e vida, como a conhecemos, desaparece. A comunidade científica estava em polvorosa, mas também ciente das limitações. TOI 700D era uma promessa, um vislumbre tentador do que poderia ser. Para transformar essa promessa em ciência concreta, para ir além da sombra e começar a pintar um retrato deste novo mundo, a humanidade precisaria de seu mais novo e poderoso olho. O palco estava montado para o telescópio espacial James Webb. TOI 700. D não é apenas um ponto em um gráfico de dados. É um mundo com potencial para paisagens e climas que desafiam nossa imaginação terrestre. Com aproximadamente 10% a mais de diâmetro que a Terra, ele se enquadra na categoria de superterra, um tipo de planeta rochoso que, curiosamente, não existe em nosso sistema solar, mas parece ser comum em outros lugares da galáxia. Sua posição orbital é o que o torna tão cativante. A zona habitável, ou zona cachinhos dourados, é um conceito mais complexo do que parece. Não se trata apenas de estar a uma distância nem muito quente, nem muito fria. É uma concha tridimensional ao redor de uma estrela, onde a radiação incidente permitiria que a água, se presente e sob uma pressão atmosférica adequada, existisse em estado líquido na superfície de um planeta. TOI 700D reside confortavelmente dentro desta zona. Ele recebe cerca de 86% da energia que a Terra recebe do Sol, sugerindo que sua temperatura de equilíbrio global pode ser bastante amena. Mas o detalhe que transforma este mundo em um reino verdadeiramente alienígena é o provável acoplamento de maré. Tente imaginar como seria viver em um planeta assim. Um lado do mundo, o subestelar, estaria em um dia perpétuo. A anã vermelha, maior no céu do que o nosso Sol, devido à proximidade, pairaria imóvel no mesmo ponto do firmamento, banhando a paisagem em uma luz avermelhada e constante. As temperaturas neste lado poderiam ser extremamente altas, talvez altas o suficiente para ferver a água, se não houvesse uma atmosfera para redistribuir o calor. O outro lado, o antiestelar, estaria congelado em uma noite eterna. As estrelas seriam a única fonte de luz, um espetáculo grandioso e imutável, em um céu de breu, sobre uma paisagem coberta de gelo e rocha. Entre esses dois extremos de fogo e gelo, existiria uma faixa de crepúsculo perpétuo, conhecida como a zona terminadora. É nesta região anelar que as condições poderiam ser mais favoráveis à vida. Neste anel de crepúsculo eterno, a luz da estrela chegaria de forma rasante no horizonte, pintando o céu com tons de vermelho e laranja que nunca se poriam completamente. As temperaturas seriam moderadas, permitindo que rios de água derretida, do lado quente, fluíssem em direção às geleiras do lado frio. A presença de uma atmosfera substancial seria a chave para a habitabilidade global. Uma atmosfera densa o suficiente poderia transportar o calor do lado diurno para o lado noturno, através de ventos poderosos e constantes, moderando as temperaturas em todo o planeta. Modelos climáticos
sugerem que um mundo como TO 700D, se possuir oceanos e uma atmosfera semelhante à da Terra, poderia ter nuvens espessas e permanentes concentradas no lado diurno. Essas nuvens agiriam como um escudo refletor, impedindo que a superfície se superaquecesse. Imagine um mundo com um furacão gigantesco e permanente no ponto diretamente sob a estrela, com ventos uivantes circulando o globo, criando padrões climáticos totalmente diferentes de tudo que conhecemos. As plantas, se existissem, poderiam evoluir para aproveitar a luz de baixa energia das anãs vermelhas, talvez com pigmentos escuros, quase negros, para absorver o máximo de radiação possível, criando florestas de uma cor que nunca vimos na Terra. A vida animal poderia se adaptar aos ventos constantes ou viver nas profundezas de oceanos globais, protegida das ocasionais explosões de radiação da estrela. Esses são, por enquanto, cenários especulativos, sonhos informados pela ciência. A realidade de TO 700D poderia ser drasticamente diferente. Ele poderia ser um mundo aquático, uma planeta-oceano coberto por uma única e vasta massa de água. Ou poderia ser um mundo seco e rochoso, que perdeu sua atmosfera há muito tempo. A questão fundamental que separava a especulação da observação era: este mundo tem ar? Ele tem um envelope gasoso que possa sustentar o clima, proteger a superfície e talvez abrigar os blocos de construção da vida? Responder a essa pergunta estava além da capacidade do TESS ou de qualquer outro observatório terrestre. Era uma tarefa sob medida para a precisão e a visão infravermelha do telescópio James Webb. Com o alvo definido e a questão formulada, o James Webb voltou seu olhar dourado para o sistema TOI 700. O objetivo era observar o planeta durante um de seus trânsitos, quando ele passasse diretamente em frente à sua estrela, do nosso ponto de vista. Este evento, que dura algumas horas, é uma oportunidade cósmica de valor inestimável. A técnica empregada pelo Webb é chamada de espectroscopia de transmissão. É um método de uma delicadeza quase inacreditável. Quando TOI 700 depassa em frente à sua estrela, uma fração minúscula da luz da anã vermelha atravessa a fina camada da atmosfera do planeta, caso ela exista. Nessa passagem, as moléculas na atmosfera do planeta absorvem comprimentos de onda específicos da luz. Cada tipo de molécula, água, metano, dióxido de carbono, tem uma impressão digital de absorção única, um padrão de cores que ela remove da luz que a atravessa. O Webb age como um prisma ultrassensível. Ele coleta a luz da estrela, a decompõe em todo o seu espectro infravermelho e analisa as linhas escuras que aparecem durante o trânsito. Essas linhas ausentes são o código de barras químico da atmosfera do planeta. É como analisar a luz que passa através de um vitral colorido para determinar a composição do vidro. A primeira e mais fundamental tarefa do Webb era simplesmente confirmar a existência do planeta e refinar suas propriedades orbitais, algo que ele fez com uma precisão sem precedentes. Mas a busca principal era por essa assinatura atmosférica. O desafio é imenso. A luz que atravessa a atmosfera do planeta é uma parte infinitesimal da luz total da estrela. É como tentar detectar a mudança de cor em um farol a centenas de quilômetros de distância, causada por um grão de poeira que passou em frente a ele. Após coletar os dados de múltiplos trânsitos, os cientistas na Terra começaram o trabalho meticuloso de análise. Eles compararam o espectro da luz da estrela antes, durante e depois do trânsito. Qualquer diferença no espectro durante o trânsito
seria a assinatura da atmosfera. As primeiras observações do Webb foram cruciais. Elas descartaram alguns cenários. Por exemplo, se TOI 700 D fosse um mundo rochoso seco e sem ar, ou se tivesse uma atmosfera densa e rica em dióxido de carbono como Vênus, o Webb teria detectado um sinal claro e distinto. A ausência de um sinal de absorção muito forte sugeriu que o planeta não é um gêmeo de Vênus, o que já era uma notícia encorajadora para a habitabilidade. A busca agora se concentra em assinaturas mais sutis, como as do vapor de água e do metano. Encontrar vapor de água seria um marco, a primeira detecção de água na atmosfera de um planeta rochoso, na zona habitável fora do nosso sistema solar. Encontrar metano juntamente com dióxido de carbono poderia ser ainda mais excitante, pois, em certas combinações, essas moléculas podem ser um forte indício de atividade biológica. É importante ressaltar que essa busca é um processo lento e deliberado. Não se trata de um único momento eureka, mas de uma acumulação gradual de evidências. A ciência precisa descartar todas as outras possibilidades. Sinais que parecem biológicos podem, na verdade, ser gerados por processos geológicos, como vulcanismo, ou por interações químicas na alta atmosfera. O trabalho do Webb com TOI 700 D é, portanto, um diálogo contínuo. Cada nova observação adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Ele está nos ajudando a restringir as possibilidades, a transformar um ponto de interrogação em um personagem com uma história. Ainda não sabemos se TOI 700 detém oceanos, nuvens ou vida. Mas pela primeira vez na história da humanidade, essas não são mais perguntas puramente filosóficas. São hipóteses científicas que estamos ativamente testando. O James Webb nos deu a capacidade de olhar para um mundo a 100 anos-luz de distância e perguntar: como está o tempo aí hoje? E, lentamente, estamos começando a obter uma resposta. A descoberta e a subsequente caracterização de TOI 700 D representam mais do que apenas a catalogação de um novo mundo. É um momento de inflexão em nossa exploração cósmica, um ponto de virada que ressoa profundamente em nossa psique coletiva. Por séculos, a questão da existência de outros mundos habitáveis permaneceu no reino da ficção e da especulação. Agora, ela se tornou um campo de estudo observacional. TOI 700 D é uma prova de conceito. Ele nos diz que planetas do tamanho da Terra, em zonas habitáveis, orbitando estrelas calmas, não são uma fantasia. Eles existem. E se existem em torno de uma estrela relativamente próxima, a lógica sugere que eles devem ser abundantes em toda a galáxia, especialmente considerando que as anãs vermelhas são o tipo mais comum de estrela. Este fato tem um impacto direto em como vemos a equação de Drake, aquela famosa tentativa de estimar o número de civilizações comunicantes em nossa galáxia. A descoberta de TOI 700 D e de outros sistemas semelhantes fortalece a variável FP, a fração de estrelas que possuem planetas, e NE, o número médio de planetas que podem potencialmente sustentar a vida por sistema planetário. Os alicerces da equação estão se tornando mais sólidos a cada nova descoberta. A busca não termina com o James Webb. O que estamos aprendendo com TOI 700 D serve como um guia para a próxima geração de observatórios. Conceitos de telescópios futuros, como o Observatório de Mundos Habitáveis, HWO, estão sendo projetados com um objetivo ainda mais audacioso. Não apenas analisar a luz que atravessa a atmosfera de um planeta,
mas obter uma imagem direta do próprio planeta. Imagine uma futura fotografia, um pálido ponto azul orbitando outra estrela. Um ponto de luz que poderíamos analisar ao longo do tempo para detectar mudanças sazonais, o verde das vegetações, o brilho dos oceanos. Este é o horizonte para o qual a descoberta de TOI 700D está nos apontando. Ele é um dos primeiros degraus em uma escada que pode nos levar a responder, de uma vez por todas, a pergunta sobre a vida em outros lugares. Filosoficamente, a existência de mundos como este nos força a confrontar nossa própria identidade cósmica. Se a Terra não é única, se os ingredientes para a vida estão espalhados pelo cosmos, isso muda a nossa narrativa. Deixa de ser uma história de isolamento milagroso para se tornar uma história de potencial conexão universal. Ainda estamos nos estágios iniciais desta jornada. A passagem da ignorância para o conhecimento é longa e repleta de desafios. Pode ser que TOI 700D seja, no final, um mundo estéril. Mas mesmo um resultado negativo seria uma peça de informação valiosa, nos ajudando a entender quão raras e preciosas são as condições que permitem a vida. A cada fóton coletado pelo espelho dourado do web, a cada linha espectral analisada, estamos escrevendo um novo capítulo na história da exploração. Deixamos de ser meros espectadores do balé celestial para nos tornarmos participantes ativos, interrogando o cosmos e aprendendo sua linguagem. O silêncio que nos recebia por tanto tempo não era um sinal de vazio, mas talvez apenas o resultado da nossa própria incapacidade de ouvir as frequências certas. Agora, com instrumentos como o James Webb, estamos finalmente sintonizando nossos ouvidos. TOI 700D é um dos primeiros sussurros que conseguimos decifrar, uma nota promissora na sinfonia cósmica. Ele nos lembra que o universo é vasto, misterioso e, possivelmente, muito menos solitário do que jamais ousamos sonhar. A busca continua, impulsionada pela mesma curiosidade que nos fez olhar para as estrelas pela primeira vez, mas agora equipada com o poder de transformar a admiração em descoberta. E lá fora, na escuridão iluminada por sóis distantes, outros mundos esperam. Há uma viajante solitária navegando o abismo, uma pequena caixa de metal e silício lançada pelas mãos esperançosas de uma civilização que sonhava em tocar as estrelas. A Voyager 2, agora a mais de 18 bilhões de quilômetros de casa, flutua através da heliopausa, aquela fronteira invisível onde o vento do nosso Sol morre e cede lugar ao frio absoluto do espaço interestelar. Durante décadas, ela tem sido os nossos olhos na escuridão, enviando sussurros de dados através do vazio. Cada bit levando mais de 16 horas para viajar na velocidade da luz até as grandes antenas parabólicas na Terra. Ela é um monumento à curiosidade humana, um frágil emissário vagando por um oceano de noite eterna. Mas hoje, o silêncio do espaço profundo não é vazio. Imagine o tecido do espaço-tempo não como um vazio inerte, mas como a superfície de um lago calmo e escuro, estendendo-se infinitamente em todas as direções. A Voyager é um pequeno barco de papel deslizando sobre essa superfície. De repente, sem aviso, sem o clarão de um motor ou o brilho de uma estrela próxima, o lago se inclina. Nos monitores do laboratório de propulsão a jato na Califórnia, a anomalia surge não como uma imagem, mas como um tremor nos números. O sinal da sonda sofre um desvio Doppler abrupto e violento.
É como se, em um instante, uma mão invisível e colossal tivesse agarrado a pequena nave e a puxado para trás. A telemetria grita em confusão. Os giroscópios, que mantiveram a orientação da nave por quase meio século, giram loucamente, tentando encontrar um baixo que não existe mais. A estrutura de alumínio geme sob o estresse de forças de maré, que a física newtoniana clássica reservaria apenas para a proximidade de planetas gigantes. E então, o sinal cessa. Não há estática, nem mensagem de erro final. Apenas o nada. A Voyager 2 não avariou. Ela foi engolida pelo silêncio. A humanidade acaba de perder seu posto avançado mais distante, mas a perda da sonda é insignificante comparada ao que a sua morte anuncia. Algo entrou no quintal do nosso sistema solar. Algo que não reflete luz, que não emite calor detectável por nossos telescópios convencionais. Algo que possui a massa de 10.000 terras, comprimida em uma esfera de escuridão absoluta. Este é o ato 1 do nosso fim, ou talvez da nossa maior transformação. Um buraco negro errante chegou. Para compreender o que espreita na orla do nosso sistema, devemos abandonar a intuição humana. Nossos cérebros evoluíram para entender a pedra que cai, a lança que voa, o fogo que queima. Não evoluímos para compreender a curvatura do infinito. Um buraco negro não é um objeto no sentido tradicional, como uma rocha ou um planeta. É um lugar. É uma região onde a gravidade venceu a batalha final contra a matéria, esmagando a realidade até que ela deixe de fazer sentido. Imagine uma estrela moribunda, muito maior que o nosso Sol, colapsando sobre o seu próprio peso. A pressão é tão intensa que os elétrons são empurrados para dentro dos núcleos atômicos, fundindo-se com prótons para criar nêutrons. Mas a gravidade não para por aí. Ela continua a apertar. O espaço ao redor da estrela começa a se dobrar, fechando-se sobre si mesmo como um punho que se cerra. Quando o colapso termina, o que resta não é matéria, mas uma cicatriz na geometria do universo. O horizonte de eventos é a borda dessa cicatriz, o ponto de não retorno, uma cachoeira onde o próprio espaço flui para baixo mais rápido do que a luz pode nadar para cima. O intruso que agora perturba a nuvem de Oort não é um gigante supermassivo como aquele que dorme no coração da nossa galáxia. Se fosse, já teríamos sido despedaçados há séculos. Este é um predador furtivo, um buraco negro de massa estelar, ou talvez um buraco negro primordial, uma relíquia deixada para trás nos primeiros segundos após o Big Bang. Ele vaga pela galáxia como um fantasma, invisível contra o fundo negro do espaço, traído apenas pela maneira como distorce a luz das estrelas que estão atrás dele. Na vasta e gélida nuvem de Oort, o lar de trilhões de cometas adormecidos, a chegada deste objeto é um cataclismo em câmera lenta. Esta região é o invólucro esférico do nosso sistema solar, um cemitério de gelo e rocha que tem permanecido em um equilíbrio delicado por 4 bilhões de anos. Os cometas ali flutuam em órbitas tão lentas que levam milênios para completar uma volta ao redor do Sol distante, que para eles não passa de uma estrela brilhante no firmamento. A gravidade do intruso age como um maestro louco invadindo uma sinfonia silenciosa. À medida que o buraco negro corta através desta nuvem, ele não precisa tocar nos objetos para destruí-los. Sua massa deforma o espaço ao seu redor, criando um poço gravitacional profundo. Os cometas, sentinelas de gelo que guardaram as fronteiras do reino do Sol desde a formação dos planetas, são subitamente desviados de suas trajetórias antigas.
É como jogar uma bola de boliche pesada em um colchão coberto de bolinhas de gude. As bolinhas rolam em direção à depressão, colidindo, estilhaçando-se, sendo lançadas em novas direções caóticas. Alguns desses corpos gelados são capturados pelo disco de acreção do buraco negro, embora este ainda seja tênue. Eles são despedaçados pelas forças de maré, transformados em rios de gás superaquecido que giram em espiral para o esquecimento. Nesse processo, eles emitem um grito final de raios-x, um breve lampejo de agonia atômica antes de desaparecerem para sempre do universo observável. Mas a maioria dos cometas não é comida, eles são arremessados. A perturbação gravitacional lança bilhões de toneladas de rocha e gelo para fora do sistema solar, perdidos no vazio interestelar, e, o que é mais aterrorizante, lança outros bilhões de toneladas para dentro, em direção à Terra. Mas aqui, nos planetas interiores, ainda estamos cegos. A luz leva tempo para viajar. A gravidade viaja à velocidade da luz. As notícias do desastre na nuvem de Oort ainda estão a caminho. O que vemos, se olharmos com atenção suficiente para a constelação correta, é uma sutil e perturbadora miragem. Astrônomos amadores e observatórios profissionais começam a notar que as estrelas em um pequeno pedaço do céu não estão onde deveriam estar. Elas parecem dançar. A luz de galáxias distantes, viajando por milhões de anos em linha reta, encontra a depressão gravitacional causada pelo buraco negro e é obrigada a fazer uma curva. O espaço age como uma lente de aumento imperfeita e grotesca. Uma única estrela aparece duplicada, triplicada ou esticada em um arco luminoso conhecido como Anel de Einstein. É uma alucinação geométrica. O céu está mentindo para nós. Esta distorção visual é o único aviso que recebemos. É o equivalente cósmico de ver a água recuar da praia antes de um tsunami. A física dita que a informação não pode viajar mais rápido que a luz. Então, estamos presos no presente, esperando pelo futuro que já aconteceu na periferia do nosso mundo. A Voyager 2 foi a primeira vítima, um canário na mina de carvão que parou de cantar. A ciência por trás deste encontro é governada pelas equações de campo de Einstein, fórmulas elegantes que descrevem como a matéria diz ao espaço, como se curvar, e como o espaço diz à matéria como se mover. Mas essas equações, quando aplicadas a um buraco negro, revelam verdades desconfortáveis sobre a natureza da realidade. Perto do horizonte de eventos, o tempo em si começa a dilatar. Se a Voyager tivesse sobrevivido tempo suficiente para transmitir dados enquanto caía em direção ao monstro, seus sinais teriam se tornado cada vez mais lentos, mais graves, esticando-se para o infinito. Para a sonda, a queda duraria um instante. Para nós, observadores distantes, a imagem da sonda ficaria congelada na borda da escuridão, desvanecendo-se lentamente para o vermelho, até desaparecer, um fantasma preso na eternidade. No entanto, o perigo imediato não é sermos engolidos. O espaço é vasto, e a probabilidade de uma colisão direta entre a Terra e este intruso errante é astronomicamente baixa. O verdadeiro perigo é a ordem. O sistema solar é um mecanismo de relojoaria requintado, mantido unido por um equilíbrio de forças que permitiu que a vida florescesse em um pequeno planeta azul. Júpiter protege a Terra, desviando asteroides. Saturno estabiliza as órbitas exteriores. É uma dança coreografada ao longo de éons. A introdução de uma nova massa significativa, um novo dançarino pesado e desajeitado, quebra a coreografia. As órbitas, antes elipses perfeitas e previsíveis, tornam-se caóticas. O termo técnico é
Problema de N corpus, uma situação matemática onde prever o movimento futuro dos planetas se torna impossível a longo prazo. A estabilidade que tomamos como garantida, a certeza de que a Terra estará no mesmo lugar em relação ao Sol daqui a 1 ano, começa a se dissolver. Nas profundezas frias, o buraco negro continua sua marcha silenciosa. Ele não tem malícia. Ele é apenas uma força da natureza, uma manifestação da entropia. Ele é a encarnação da indiferença do universo. Enquanto ele avança, arrastando consigo seu manto de gravidade distorcida, ele começa a puxar não apenas cometas, mas a própria estrutura do sistema solar exterior. O planeta anão Plutão, em sua órbita excêntrica, sente o puxão. Sua trajetória oscila. Netuno, o gigante de gelo, sente uma maré gravitacional que faz suas luas tremerem em suas órbitas. A calmaria matemática acabou. A era da previsibilidade chegou ao fim. A humanidade, olhando para o céu noturno, ainda vê as mesmas constelações que guiaram os marinheiros antigos. Mas a luz que chega aos nossos olhos, agora, carrega uma mensagem codificada de destruição. Aquele ponto onde as estrelas se curvam e a luz se dobra, não é apenas uma curiosidade astrofísica. É o ponto focal de uma nova era geológica e cósmica. O mensageiro silencioso trouxe consigo uma pergunta que a física, a filosofia e a religião terão de enfrentar juntas. Somos os mestres do nosso destino, ou somos apenas poeira agarrada a uma rocha, à mercê de deuses gravitacionais cegos e famintos que vagam pela noite? Enquanto os cientistas na Terra correm para decifrar os últimos dados fragmentados da Voyager, tentando distinguir o ruído do sinal, a verdade começa a se formar nas telas dos computadores. Os modelos de simulação orbital, alimentados com a nova variável de massa, mostram resultados que fazem o sangue gelar. As linhas que representam as órbitas dos planetas, antes círculos concêntricos harmoniosos, começam a se cruzar, a se alongar, a se desfazer. O sistema solar não está apenas sendo visitado, ele está sendo desfeito. A escuridão na orla do sistema não é vazia. Ela tem peso, ela tem fome, e ela está se aproximando a uma velocidade de dezenas de quilômetros por segundo, trazendo consigo a noite eterna. A Voyager 2, agora apenas átomos dispersos ou comprimidos na singularidade, foi a primeira a saber. Nós seremos os próximos a sentir o chão cósmico tremer sob os nossos pés. Inverno de 1915. O fronte oriental. O ar não cheira apenas a pólvora e terra revirada, mas carrega o peso metálico de um continente em agonia. Estamos nas trincheiras da Rússia, onde a lama congela antes que possa engolir as botas dos soldados, e o céu noturno é frequentemente iluminado, não por estrelas, mas pelos clarões efêmeros dos morteiros. É um lugar onde a civilização humana parece ter atingido o seu ponto de ruptura, desmoronando sob o peso da sua própria complexidade e ódio. No entanto, no meio deste inferno de arame farpado e gelo, um homem está sentado, não limpando um rifle, mas segurando um lápis sobre um caderno manchado. Karl Schwarzschild, um tenente da artilharia alemã, está morrendo. Sua pele está coberta de bolhas dolorosas, uma manifestação cruel de uma doença autoimune rara chamada pênfigo, que faz com que seu próprio corpo declare guerra contra si mesmo, espelhando o conflito que o cerca. Mas a mente de Schwarzschild não está na guerra, nem na dor de sua carne em decomposição. Sua mente viaja para longe da Terra, para um reino de pureza geométrica absoluta. Poucas semanas antes, em Berlim, Albert Einstein havia apresentado ao mundo a relatividade geral. Era uma catedral de pensamento, uma nova descrição da gravidade, não como uma força invisível
que puxa maçãs para o chão, mas como a curvatura do próprio palco onde o universo encena sua peça. Mas as equações de Einstein eram notoriamente difíceis. Eram monstros matemáticos, sistemas de equações diferenciais parciais não lineares que pareciam impossíveis de resolver de forma exata. O próprio Einstein acreditava que apenas aproximações grosseiras seriam possíveis. Schwarzschild, ali na trincheira, com o som da artilharia servindo como um metrônomo macabro, viu algo que o próprio criador da teoria não viu. Ele imaginou uma estrela. Não uma estrela real, com suas imperfeições, manchas solares e rotação caótica, mas uma estrela idealizada. Uma esfera perfeita de massa, suspensa no vácuo eterno, imóvel e silenciosa. Ele começou a calcular como o espaço e o tempo se curvariam ao redor desse objeto solitário. É uma das maiores ironias da história da ciência que a solução para a estrutura mais destrutiva do cosmos tenha sido encontrada no meio da maior destruição que a humanidade já havia perpetrado até então. Enquanto projéteis de artilharia desenhavam arcos parabólicos no céu para destruir trincheiras, Schwarzschild calculava a trajetória da luz em um abismo do qual nada poderia escapar. Ele encontrou uma solução exata, a primeira solução exata para as equações de Einstein. Mas escondido na elegância de sua matemática, havia um demônio. Schwarzschild percebeu que, se ele comprimisse a massa daquela estrela em um espaço suficientemente pequeno, a curvatura do espaço-tempo não seria apenas íngreme. Ela se tornaria infinita. As equações gritavam que havia um limite, um raio crítico que hoje carrega o nome dele, o raio de Schwarzschild. Imagine uma esfera ao redor de um objeto denso. Fora dessa esfera, o universo funciona com as regras que conhecemos. Você pode orbitar, pode passar, pode fugir. Mas se você cruzar essa fronteira invisível, o espaço e o tempo trocam de papéis. Para entender o horror do que Schwarzschild encontrou, pense em uma cachoeira. O espaço flui em direção ao centro como um rio caudaloso. Longe da borda, você pode remar contra a correnteza e escapar. Mas no raio de Schwarzschild, o espaço está caindo para dentro, na velocidade da luz. Tentar escapar dali seria como tentar remar contra uma cachoeira que cai mais rápido do que você é capaz de se mover. Nem mesmo a luz, o mensageiro mais rápido do universo, consegue subir essa correnteza. A luz tenta sair, correndo a 300 mil quilômetros por segundo, mas o espaço sob seus pés está desabando para o centro na mesma velocidade. O fóton permanece congelado na borda, um prisioneiro eterno, correndo sem sair do lugar, como um homem em uma esteira rolante demoníaca. Schwarzschild escreveu suas descobertas em uma carta e a enviou para Einstein, em Berlim. Suas palavras carregavam uma humildade assustadora diante da magnitude do que ele havia descoberto. Ele escreveu que a guerra o havia tratado com gentileza suficiente para permitir que ele se afastasse de tudo e fizesse essa caminhada pela terra das suas ideias. Quando Einstein recebeu a carta, ficou atônito. A matemática era impecável, a lógica era irrefutável, mas a conclusão física era repugnante. Einstein, o homem que havia revolucionado nossa compreensão do universo, recuou diante do abismo que Schwarzschild havia aberto. Para Einstein e para a maioria dos físicos da época, a natureza deveria ter mecanismos de proteção. A ideia de que uma estrela poderia colapsar até um ponto de densidade infinita, criando um buraco na realidade, parecia uma aberração. Deveria haver uma lei, uma força, algo que impedisse a matéria de se esmagar até o esquecimento. Eles chamaram isso de singularidade de Schwarzschild, e por décadas
foi tratada como um erro de cálculo da natureza, uma curiosidade matemática que nunca poderia existir no mundo real, de carne, pedra e fogo. Era impensável que a realidade permitisse tal monstruosidade. Como poderia o universo conter um objeto onde o tempo para e o espaço acaba? Era como dividir por zero na calculadora de Deus. O resultado não é um número, é um erro. É o fim do cálculo. Schwarzschild morreu poucos meses depois, em maio de 1916, vítima de sua doença, sem nunca saber que havia descoberto os monstros que agora assombram o centro de cada galáxia. Ele morreu acreditando que havia resolvido um quebra-cabeça abstrato, sem saber que havia desenhado o mapa para o destino final da matéria. A tragédia é dupla. A mente, que viu o escuro mais profundo do universo, foi apagada antes que a luz do entendimento pudesse alcançá-la. E o mundo científico, liderado por Einstein, passou a primeira metade do século XX em negação. Eles acreditavam que as estrelas, ao morrerem, encontrariam um equilíbrio pacífico. Eles não queriam aceitar que a gravidade é uma força paciente e, no final, invencível. Se você colocar matéria suficiente em um lugar pequeno o suficiente, a gravidade vence todas as outras forças da natureza. Ela esmaga os elétrons contra os prótons. Ela quebra a resistência dos nêutrons. Ela vence a pressão, o calor, a estrutura atômica. Ela continua esmagando até que não reste nada além de um ponto geométrico de massa inimaginável e fome insaciável. Hoje, sabemos que Schwarzschild estava certo e Einstein, em seu otimismo, estava errado. O universo não é seguro. Ele não possui barreiras de segurança contra o absurdo. Esses objetos existem. Eles giram, eles devoram, eles distorcem a luz de estrelas distantes. E agora, voltamos nossa atenção para o presente, para o nosso cenário hipotético, mas aterrorizante. O objeto que Schwarzschild calculou nas trincheiras, aquele ponto abstrato no papel, agora se tornou real e está se movendo. Não está mais confinado a uma galáxia distante ou a uma equação em um caderno velho. Aquele ponto de não retorno, aquela cachoeira de espaço-tempo, está entrando na vizinhança do nosso Sol. O que Schwarzschild viu como uma curiosidade matemática, nós estamos prestes a enfrentar como uma realidade física. A matemática saiu do papel e está vindo em nossa direção. Quando olhamos para o céu noturno, esperando ver a Lua ou os planetas familiares, devemos lembrar que o espaço não é vazio. É um tecido, e esse tecido pode ser perfurado. Aquele buraco, nascido na mente de um soldado moribundo, traz consigo uma distorção que fará os planetas dançarem como folhas em um furacão. Einstein temia que a natureza abominasse a singularidade, mas a natureza não teme nada. Ela é indiferente. E é essa indiferença que agora se aproxima da órbita de Netuno, trazendo consigo as lições aprendidas nas trincheiras de 1916, que a estrutura da realidade é muito mais frágil do que ousamos imaginar, e que a escuridão total não é apenas a ausência de luz, mas uma presença devoradora. Se a mente humana levou décadas para aceitar a existência teórica desses abismos, quanto tempo a civilização humana teria para sobreviver à sua presença física? A matemática de Schwarzschild nos diz como o espaço se curva, mas não nos diz como nos preparar para o momento em que o próprio céu começar a cair. Imagine um navegador solitário em um vasto oceano noturno, guiando-se apenas pelas estrelas fixas no firmamento. Durante séculos, a cartografia desse oceano foi confiável, suas correntes previsíveis, suas rotas imutáveis. Mas, e se, subitamente, o próprio mar começasse a fluir em direção a um ralo invisível, arrastando não apenas o barco,
mas a própria estrutura da água, de modo que remar contra a corrente se tornasse matematicamente impossível. Esta é a realidade que agora se impõe nas fronteiras do nosso sistema solar. O intruso cruzou o limiar. Não houve o som de trombetas, nem o estrondo de colisão que nossos filmes de catástrofe tanto adoram retratar. No vácuo, a chegada do apocalipse é silenciosa. O objeto, uma cicatriz escura no tecido da realidade, deslizou para além da nuvem de Oort e agora perfura o cinturão de Kuiper, a vasta coroa de gelo que circunda nosso lar. Até este momento, a gravidade do Sol era o maestro incontestável desta orquestra, mantendo cada planeta, cada asteroide e cada cometa em sua devida cadência. Mas agora, um novo maestro subiu ao pódio, e ele não rege com uma batuta, mas com um martelo. Para compreender o que acontece quando este titã cruza a órbita de Netuno, precisamos abandonar a ideia newtoniana de força. Não é que o buraco negro esteja esticando braços invisíveis para agarrar os planetas. A realidade é muito mais perturbadora. Ele está reescrevendo a geometria do chão sobre o qual os planetas caminham. Imagine o espaço-tempo como um rio. Longe do buraco negro, nas águas tranquilas onde a Terra reside, a correnteza é imperceptível. Podemos nos mover livremente em qualquer direção. Mas à medida que nos aproximamos do intruso, o rio começa a acelerar. Ele flui em direção ao abismo. Esta é a analogia da cachoeira, uma forma elegante de visualizar a métrica do espaço-tempo dinâmico. À medida que o buraco negro se aproxima de Netuno, ele traz consigo uma torrente de espaço que flui para dentro dele mesmo, como uma catarata cósmica. Na borda dessa cachoeira, a correnteza ainda é navegável. Mas há um ponto, o horizonte de eventos, onde a velocidade com que o espaço flui para dentro do buraco excede a velocidade da luz. Um peixe, ou um fóton de luz, tentando nadar contra essa corrente na velocidade máxima permitida pelo universo, permaneceria estático em relação a um observador externo, suspenso eternamente na borda da queda, antes de ser inevitavelmente tragado. Embora o horizonte de eventos do intruso ainda esteja distante dos gigantes gasosos, a aceleração da correnteza já é catastrófica para a periferia do sistema. Netuno, o deus romano dos mares, encontra-se agora à mercê de um oceano que ele não pode controlar. A órbita de Netuno, antes uma elipse majestosa e previsível que levava quase 165 anos terrestres para ser completada, é subitamente violentada. O planeta não é simplesmente puxado para o lado, o espaço à sua frente é comprimido e o espaço atrás dele é esticado. A linha reta, a geodésica que Netuno tenta seguir por inércia, não é mais um círculo ao redor do Sol. A linha reta agora se curva em uma espiral descendente. O gigante de gelo, com seus ventos supersônicos e sua atmosfera azulada de metano, começa a acelerar. Não porque seus motores internos foram acionados, mas porque a ladeira gravitacional, pela qual ele desliza, tornou-se subitamente íngreme. Se pudéssemos observar este fenômeno de uma posição segura, acima do plano do sistema solar, veríamos a ordem matemática de Kepler se desfazer. As leis que governaram os céus por 4 bilhões de anos são revogadas. À medida que o buraco negro cruza a órbita neptuniana, ocorre um fenômeno de maré gravitacional aterrorizante. O lado de Netuno, voltado para o buraco negro, sente uma atração gravitacional significativamente mais forte do que o lado oposto. O planeta, que é essencialmente uma esfera de fluidos e gases, começa a se alongar. Ele deixa de ser uma esfera
e torna-se um ovo cósmico, distendido pela agonia gravitacional. As luas de Netuno são as primeiras vítimas visíveis dessa nova geometria. Tritão, a maior delas, que orbita em direção retrógrada, é arrancada de seu mestre. A delicada dança gravitacional que a mantinha presa é quebrada pela força bruta do intruso. Tritão não cai no buraco negro imediatamente. Em vez disso, é arremessada para o escuro, uma pedra de gelo e rocha ejetada do sistema solar em uma trajetória hiperbólica, condenada a vagar pelo espaço interestelar como um órfão exilado, congelado para sempre na escuridão entre as estrelas. Mas a destruição física é apenas um aspecto do horror. Há também a distorção visual, a miragem do fim dos tempos. A luz das estrelas distantes, que deveria passar reta ao fundo, é capturada pela gravidade do intruso e dobrada ao redor dele. Para um observador em uma das luas restantes, ou para as sondas que deixamos para trás, o céu começa a se deformar. O buraco negro não aparece apenas como um disco negro. Ele se veste com a luz do universo que está distorcendo. Um anel de Einstein perfeito e brilhante se forma ao redor da escuridão central. Uma auréola de luz roubada de estrelas que estão atrás dele. É uma visão de beleza terrível. O abismo olhando de volta para nós, coroado pela luz de galáxias distantes. E então, o caos se espalha para dentro. O cinturão de Kuiper, lar de trilhões de corpos gelados, é transformado em uma espingarda cósmica. Com a passagem do intruso, as órbitas estáveis desses objetos são perturbadas. Milhares, talvez milhões de cometas e asteroides são desalojados de seus caminhos seculares. Alguns são engolidos pela cachoeira do espaço-tempo, desaparecendo da existência sem deixar rastro. Outros, no entanto, recebem um impulso gravitacional, um estilingue que os arremessa em direção ao interior do sistema solar. O que antes era um balé ordenado, torna-se um motim. Rochas do tamanho de montanhas começam a chover em direção ao Sol, cruzando as órbitas de Urano, Saturno e Júpiter. O sistema solar exterior, que serviu como escudo da Terra por eras, absorvendo e desviando impactos, agora se torna a fonte do bombardeio. A estrutura do espaço-tempo ao redor do intruso também exibe o efeito lensing theory, o arrasto de referenciais. Se o buraco negro possui rotação, ele não apenas curva o espaço, ele o torce. Como uma colher girando em um pote de mel, a rotação do buraco negro arrasta o próprio tecido do espaço ao seu redor. O tempo e o espaço são misturados em um vórtice. Para qualquer objeto pego nessa região, permanecer parado não é uma opção. O próprio espaço está girando, obrigando a matéria a participar dessa dança fúnebre. Netuno, agora irreconhecível e esticado, cruza o ponto de não retorno orbital. Ele não caiu no horizonte de eventos, não ainda, mas sua órbita solar foi destruída. Ele foi capturado. O planeta torna-se um satélite do intruso, orbitando-o em uma velocidade vertiginosa, enquanto sua atmosfera é lentamente drenada, formando um disco de acreção incandescente ao redor do buraco negro. O azul frio de Netuno se transforma em um vermelho e branco ardente, à medida que o atrito do gás em espiral aquece a matéria a temperaturas estelares. Onde antes havia um planeta silencioso e gelado, agora há um farol de raios-x gritando no escuro, anunciando a posição do predador. A estabilidade do sistema solar é um castelo de cartas construído sobre a delicada compensação de forças ao longo de bilhões de anos. O intruso acabou de retirar a carta de base. A perturbação gravitacional viaja na velocidade da luz, enviando ondas de choque através da teia métrica do sistema. Urano é o próximo.
Ele sente o tremor no chão do espaço-tempo antes mesmo de ver o destino de seu irmão. A geometria sagrada que Kepler descreveu, as elipses perfeitas, as áreas iguais em tempos iguais, tudo isso é agora apenas uma nota de rodapé na história de um sistema que está morrendo. O palco foi inclinado, os atores estão escorregando, e no centro desse novo arranjo, o olho escuro permanece impávido, faminto e, acima de tudo, paciente. Ele não precisa caçar. Ele é o ralo para onde toda a história flui. Enquanto observamos os destroços de Netuno começarem a brilhar no disco de acreção, iluminando a escuridão periférica com a luz de sua própria destruição, uma pergunta mais urgente se forma. A barreira externa caiu. Os sentinelas de gelo foram dispersos ou devorados. O caminho para os reis do sistema solar, Júpiter e Saturno, está agora aberto. E se a gravidade é capaz de despedaçar um gigante de gelo, como se fosse neblina, o que ela fará com o gigante gasoso que mantém a Terra a salvo? Paris, 1802. O matemático Pierre-Simon Laplace apresenta sua obra monumental, A Mecânica Celeste, a Napoleão Bonaparte. O imperador, intrigado pela complexidade das equações que descreviam o movimento dos planetas com a precisão de um relógio suíço, perguntou onde Deus se encaixava naquele sistema. Laplace, com a frieza do aço, respondeu que não precisava dessa hipótese. Para ele, e para os séculos de ciência que se seguiriam, o sistema solar era uma máquina perfeita, eterna e imutável. Se conhecêssemos a posição e a velocidade de cada partícula no universo em um único momento, poderíamos prever o futuro para sempre. Era o sonho do determinismo, a crença de que a ordem era a lei suprema do cosmos. Mas Laplace não podia prever a chegada do intruso. Enquanto a humanidade dormia sob a falsa segurança dessa regularidade mecânica, uma sombra invisível cruzava o limiar do nosso quintal cósmico. O relógio, que tic-taqueou perfeitamente por 4 bilhões e meio de anos, estava prestes a ser desmontado, engrenagem por engrenagem. O buraco negro, uma singularidade errante, nascida na morte violenta de uma estrela antiga, já havia devorado a nuvem de Oort e dispersado os cometas como poeira ao vento. Agora, ele adentra o santuário dos gigantes gasosos. Ele não viaja com malícia, pois o universo não conhece o conceito de crueldade, apenas o de consequência. Ele é uma massa escura, compactada em um ponto infinitesimal, carregando consigo a gravidade de 10 sóis, movendo-se silenciosamente pelo vácuo. Imagine uma mesa de bilhar perfeitamente arranjada. As bolas são os planetas, girando em suas elipses imaculadas, mantidas no lugar pelo feltro verde do espaço-tempo e pelas bordas rígidas das leis de conservação. O jogo segue regras estritas. Então, sem aviso, alguém lança uma bola de boliche de chumbo sobre a mesa. A geometria euclidiana do jogo é instantaneamente violada. O feltro se rasga. As bolas não apenas mudam de direção, elas são lançadas em trajetórias que a física do jogo anterior jamais poderia comportar. O primeiro a sentir a presença do titã invisível é Netuno. O gigante de gelo, que orbita nas fronteiras solitárias, não é engolido. A morte por espaguetificação seria um destino misericordioso comparado ao que lhe aguarda. À medida que o buraco negro passa, ele altera o poço gravitacional onde Netuno reside. A órbita do planeta, antes um círculo quase perfeito, é esticada violentamente. Netuno é puxado para fora, acelerado por uma força de maré que faz seus ventos supersônicos uivarem em turbulência. Ele é arremessado para as profundezas do espaço interestelar. Um rei, exilado de seu próprio reino,
condenado a vagar na escuridão eterna, longe do calor do sol que um dia conheceu. Mas a verdadeira catástrofe começa quando o intruso se aproxima de Júpiter. Júpiter sempre foi o pastor do sistema solar. Com sua massa colossal, ele agia como um escudo, atraindo asteroides perigosos ou expulsando-os para longe da Terra. Ele era o grande estabilizador, o âncora que equilibrava a dança dos outros planetas. Sua gravidade era a cola que mantinha a arquitetura celeste unida. Agora, o pastor encontra um lobo que ele não pode intimidar. A interação que se segue é um exemplo brutal do problema dos três corpos. O Sol puxa Júpiter. Júpiter puxa o Sol. Mas agora, o buraco negro puxa ambos com uma ferocidade que zomba das equações de Kepler. Não há mais órbitas fechadas e previsíveis. O sistema entra em um estado de caos determinístico. À medida que o buraco negro corta a órbita de Júpiter, ocorre uma transferência de momento angular de proporções bíblicas. É uma assistência gravitacional, semelhante à que usamos para enviar sondas como a Voyager para fora do sistema solar, mas em uma escala apocalíptica. O buraco negro rouba a energia orbital de Júpiter, ou, dependendo do ângulo de aproximação, doa uma quantidade fatal de velocidade cinética. Para um observador distante, a cena seria de um horror majestoso. As faixas de nuvens de Júpiter, aquelas tempestades eternas de amônia e hidrogênio, começam a se desfazer. A grande mancha vermelha, um furacão que dura séculos, é esticada e distorcida. As dezenas de luas que orbitam o gigante gasoso são arrancadas de seu domínio. Europa, Ganimedes e Calisto são dispersas como sementes sopradas de um dente de leão, transformando-se em planetas anões independentes ou projéteis de gelo e rocha. Então, acontece o impensável. A força gravitacional do buraco negro supera a ligação do Sol. A corda invisível que segurou Júpiter por éons se rompe. O rei dos planetas é ejetado, com uma velocidade que desafia a compreensão. Júpiter é lançado para fora do plano da eclíptica. Ele não apenas se afasta, ele foge. A massa que estabilizava todo o sistema solar desaparece da equação. Abalado em suas fundações, o centro de massa de todo o sistema solar se desloca violentamente. O Sol oscila em resposta, como um sino badalado por um gigante. A remoção de Júpiter é o toque de recolher para a ordem newtoniana. Sem a sua influência gravitacional, pastoreando o cinturão de asteroides, as rochas espaciais que flutuavam pacificamente entre Marte e Júpiter perdem seu mestre. As lacunas de Kirkwood, zonas vazias mantidas pelas ressonâncias orbitais com Júpiter, deixam de existir. O cinturão se desfaz. Milhões de asteroides variando do tamanho de seixos ao tamanho de cidades como Ceres e Vesta são liberados de suas prisões orbitais. Não é mais uma procissão ordenada, é um motim. As perturbações gravitacionais criadas pela passagem do buraco negro e pela expulsão de Júpiter transformam o cinturão em um enxame de estilhaços. A física aqui é implacável. Cada asteroide agora segue uma nova trajetória hiperbólica ou elíptica altamente excêntrica. O sistema solar interior, o santuário rochoso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, torna-se o alvo de um bombardeio cósmico. O que antes era um vasto vazio pontuado por planetas serenos, agora é um campo de tiro cruzado. Da superfície da Terra, a mudança no céu noturno começa sutilmente, mas logo se torna aterrorizante. O brilho constante de Júpiter, um farol familiar para navegadores e astrônomos desde a Babilônia, diminui rapidamente à medida que ele mergulha no abismo profundo. Em seu lugar, o vazio. Mas o vazio não permanece escuro por muito tempo.
O buraco negro em si permanece invisível, uma ausência de luz contra o fundo estrelado, detectável apenas pela distorção das estrelas atrás dele. Uma lente gravitacional que mancha o firmamento como óleo na água. Mas sua influência é inegável. Marte é o primeiro a sofrer o impacto direto do caos. Sua órbita, já mais elíptica que a da Terra, torna-se errática. O planeta vermelho oscila em seu eixo, e então a chuva começa. Não é uma chuva de água, mas de fogo e rocha. Asteroides desviados do cinturão colidem com a atmosfera tênue marciana. Clarões de luz, visíveis até mesmo da Terra a olho nu, pontuam a superfície enferrujada. Crateras antigas são obliteradas por novas cicatrizes. A poeira levantada pelos impactos cobre o planeta em um inverno global instantâneo. Mas a ameaça para a Terra não é apenas o bombardeio físico. É a desestabilização da própria estrutura do tempo e do espaço local. O relógio de Laplace não apenas parou. As molas saltaram para fora. A regularidade das estações, a duração do ano, a inclinação do eixo, tudo o que permitiu o florescimento da vida complexa, dependia de uma estabilidade orbital, que agora é apenas uma memória. A mecânica celeste nos ensina que sistemas de muitos corpos são inerentemente instáveis a longo prazo, mas a presença de uma massa superdensa acelera essa instabilidade de bilhões de anos para meros meses. O buraco negro age como um atrator estranho, introduzindo variáveis que tornam qualquer previsão climática ou astronômica obsoleta. A humanidade, que passou séculos decifrando os códigos das estrelas para navegar pelos oceanos e plantar suas colheitas, agora olha para cima e vê um céu que não sabe mais ler. As constelações do zodíaco, pano de fundo fixo de nossas mitologias, são distorcidas pela passagem da lente gravitacional. O universo familiar, aquele que parecia ter sido feito para nós, revela sua verdadeira natureza, indiferente, dinâmico e violentamente imprevisível. Enquanto Júpiter desaparece na escuridão, levando consigo suas luas e a proteção que oferecia, o buraco negro continua sua marcha inexorável em direção ao Sol. Ele já desmantelou as defesas externas. Ele já exilou os guardiões. Agora, o caminho para os mundos interiores, frágeis esferas de rocha e metal, está aberto. A gravidade, essa força que nos prende ao solo e mantém a Lua em seu curso, transformou-se de uma constante benevolente em uma maré destruidora. O sistema solar não é mais uma máquina. É um naufrágio em câmera lenta. E nós estamos no convés, observando as ondas de espaço-tempo distorcido se erguerem sobre o horizonte, trazendo consigo os detritos de uma ordem que acreditávamos ser eterna. O que acontece quando a âncora do nosso mundo é cortada? O que resta quando a matemática da previsibilidade falha e somos deixados apenas com a física da sobrevivência bruta? O intruso não precisa nos engolir para nos destruir. Ele só precisa quebrar o delicado equilíbrio que nos permitiu existir. E enquanto as primeiras grandes rochas do cinturão desfeito cruzam a órbita da Lua, brilhando como falsas estrelas cadentes que não trazem desejos, mas sentenças, a pergunta que ecoa nos observatórios e nas mentes de todos não é mais se sobreviveremos, mas quanto tempo durará o crepúsculo. Nas cortes da antiga China, os astrônomos imperiais observavam o céu com uma mistura de reverência e terror, acreditando que durante um eclipse, um dragão celestial estava devorando o sol. Eles batiam tambores e disparavam flechas flamejantes para o alto, na esperança ingênua de assustar a fera e resgatar a luz que trazia a vida. Por milênios, a humanidade olhou para cima e viu o sol como uma divindade imutável, o doador eterno, a constante matemática em torno da qual
nossas vidas orbitam. Mas os mitos antigos, em sua ignorância científica, acertaram em uma verdade fundamental que a física moderna apenas redescobriu. O universo é um lugar de predação. E agora, os tambores silenciosos da Terra não podem fazer nada para afastar o dragão que chegou. Não é um monstro de escamas e fogo, mas uma cicatriz no tecido da realidade que se aproxima silenciosamente do nosso coração estelar. O intruso, aquele abismo errante que cruzou o vazio interestelar, finalmente encontrou sua presa. A dança gravitacional que desestabilizou as órbitas dos gigantes gasosos foi apenas o prelúdio. Agora começa o banquete. Quando o buraco negro rompe a distância crítica em relação ao Sol, entramos em um domínio de violência física que desafia a imaginação humana. A integridade estrutural da nossa estrela, mantida por bilhões de anos pelo delicado equilíbrio entre a pressão de fusão nuclear e sua própria gravidade, começa a falhar. O intruso não engole o Sol de uma só vez, como uma boca gigantesca. A mecânica celeste é mais sutil e muito mais cruel. Imagine um novelo de lã sendo puxado violentamente por uma ponta solta. A gravidade do buraco negro supera a gravidade que mantém o plasma solar unido na superfície da estrela. O Sol começa a sangrar. Um rio de gás superaquecido, hidrogênio e hélio, é arrancado da fotosfera solar. Este não é um fluxo suave, mas uma torrente de matéria estelar, gritando através do vácuo, criando uma ponte de luz entre a vítima e o predador. No entanto, o espaço não permite linhas retas. Devido à conservação do momento angular, essa matéria roubada não cai diretamente no horizonte de eventos. Ela gira. O gás começa a espiralar ao redor do buraco negro, movendo-se cada vez mais rápido à medida que se aproxima do ralo cósmico. O que se forma é a estrutura mais aterrorizante e magnífica da astrofísica de alta energia, o disco de acreção. Aqui, as leis da termodinâmica operam em sua capacidade máxima. As camadas de gás no disco giram em velocidades diferentes. As camadas internas, mais próximas do buraco negro, orbitam a frações significativas da velocidade da luz, enquanto as camadas externas se movem mais lentamente. Essa diferença de velocidade cria um atrito viscoso inimaginável. O gás esfrega contra si mesmo com uma ferocidade tal que a temperatura dispara de meros milhares de graus para milhões. A matéria, em sua agonia final, antes de desaparecer do universo observável, converte sua energia gravitacional em radiação pura. O disco brilha. Mas não é um brilho que nossos olhos evoluíram para ver. A maior parte dessa energia é liberada como raios X duros e raios gama, comprimentos de onda de luz tão energéticos que atravessam o aço como se fosse vidro. Eis o grande paradoxo visual deste apocalipse. O buraco negro, o objeto mais escuro do cosmos, aquele que não permite a fuga da luz, torna-se subitamente o objeto mais brilhante do sistema solar. Ele se veste com a pele roubada da nossa estrela. Onde antes havia apenas um ponto invisível de distorção óptica, agora existe um olho de fogo, um redemoinho plano de plasma incandescente que ofusca o próprio Sol que o alimenta. O predador brilha com a intensidade de 1000 estrelas, um farol de morte radiativa iluminando a escuridão fria dos planetas exteriores. Na Terra, a chegada dessa nova luz marca o fim da biosfera como a conhecemos, muito antes de o planeta ser fisicamente destruído. O céu, que já estava caótico devido às perturbações orbitais, agora muda de cor. A luz azul suave da dispersão de Rayleigh é lavada por um branco violeta, penetrante e doentio.
Mesmo que o buraco negro ainda esteja a uma distância considerável, a intensidade dos raios X que ele emite começa a arrancar a atmosfera superior da Terra. A camada de ozônio, nosso escudo ancestral contra a radiação ultravioleta, é vaporizada em instantes. Qualquer criatura que ouse olhar para o céu não verá apenas um segundo sol. Verá uma monstruosidade geométrica. Ao lado do disco amarelo e familiar do Sol, agora diminuído e distorcido em forma de gota, brilha o disco de acreção do intruso. Devido à distorção do espaço-tempo ao redor do buraco negro, a luz da parte de trás do disco é curvada para cima, criando a ilusão de uma auréola que envolve a sombra central. É uma visão de beleza matemática perfeita e letalidade absoluta. Mas a luz é apenas o arauto. O verdadeiro terror vem da gravidade. Até agora, falamos da gravidade como algo que move planetas em suas órbitas. Mas à medida que o buraco negro se alimenta e se aproxima, a natureza da gravidade muda de uma mão que guia para mãos que rasgam. As forças de maré começam a se fazer sentir na própria estrutura sólida da Terra. A força de maré é o resultado da diferença de atração gravitacional entre um lado de um corpo e o outro. Normalmente, associamos isso ao suave subir e descer dos oceanos causado pela Lua. Mas o intruso não é a Lua. Sua massa é milhões de vezes maior e sua densidade é infinita. A diferença de atração gravitacional que ele exerce sobre o lado da Terra voltado para ele, em comparação com o lado oposto, torna-se colossal. A crosta terrestre, essa fina casca de rocha resfriada sobre a qual construímos nossas civilizações, não é elástica o suficiente para suportar tal tensão. O planeta começa a gemer. Um som profundo, de baixa frequência, que não é ouvido pelos ouvidos, mas sentido nos ossos, reverbera através dos continentes. É o som da rocha sendo esticada, além de seu limite de ruptura. Os oceanos não apenas sobem, eles são arrancados de seus leitos. Mas a água é o menor dos nossos problemas. O próprio solo começa a fluir. O conceito de terra firme deixa de existir. Imagine olhar para o horizonte e ver não uma onda de água, mas uma onda de montanhas. A litosfera se fratura, criando cânions instantâneos que engolem cidades inteiras. O magma, que estava preso sob pressão nas profundezas do manto, encontra milhares de novas saídas. O planeta sangra rocha derretida. Vulcões que estavam extintos há milhões de anos despertam em uníssono, e novas caldeiras se abrem no meio de planícies férteis e centros urbanos. Isso é o que os geólogos chamariam de aquecimento por maré, o mesmo processo que mantém o interior da lua Io de Júpiter em estado líquido. Mas aqui, acontece em uma escala planetária e em tempo real. A fricção das rochas internas da Terra, moendo umas contra as outras enquanto o planeta é amassado e esticado como uma bola de argila nas mãos de um gigante, gera calor interno suficiente para liquefazer o manto superior. A Terra torna-se um mundo de pesadelo, iluminado de cima pelos raios X letais do disco de acreção e de baixo pelo brilho vermelho de um oceano global de lava. As placas tectônicas, que antes derivavam na velocidade do crescimento de uma unha, agora colidem e se separam com a velocidade de carros em uma rodovia. E enquanto o nosso mundo se desfaz em fogo e rocha, o banquete no centro do sistema solar atinge seu clímax. O Sol, nossa mãe estelar, está visivelmente menor. Ele perdeu tanta massa para o parasita voraz que sua própria fusão nuclear começa a falhar. A pressão interna diminui. A estrela encolhe, não por evolução natural, mas por emaciação. O intruso está sugando a medula dos ossos do sistema solar. O disco de acreção
brilha agora com uma fúria que cega sensores em sondas espaciais distantes, enviando um sinal para a galáxia de que uma estrela está sendo assassinada. É um evento comum no vasto cemitério do universo, uma nota de rodapé na história da Via Láctea. Mas para nós, é o desmantelamento sistemático de cada condição necessária para a existência. A luz que nos deu a vida agora alimenta a máquina que nos traz a morte. E, neste cenário de destruição total, onde a rocha flui como água e o céu queima com radiação invisível, surge uma questão perturbadora sobre a natureza do tempo e da observação. Se houvesse alguém vivo para testemunhar o horizonte de eventos do buraco negro através do brilho ofuscante do disco, o que veriam? Veriam o tempo parar? Veriam a história do sistema solar congelada na borda do abismo, preservada para sempre em um momento de silêncio eterno antes da queda? Ou a realidade física é indiferente aos paradoxos da nossa percepção? O Sol está morrendo, reduzido a um fiapo de glória, uma refeição quase terminada. A Terra é uma brasa deformada, contorcendo-se sob forças gravitacionais que zombam da solidez da pedra. Mas o intruso ainda não está satisfeito. A fome da singularidade é insaciável, e o prato principal acabou de ser servido. O que resta quando a estrela se apaga e a única luz que sobra é o brilho do próprio monstro? O frio do espaço profundo aguarda para reclamar o que o fogo não consumiu. Mas antes que o silêncio final desça, há um último ato de violência a ser encenado. Em 1931, o artista surrealista Salvador Dalí pintou uma paisagem onírica onde relógios de bolso, feitos de metal e engrenagens, derretiam como queijo camembert sob o sol quente da Catalunha. A obra, intitulada A Persistência da Memória, foi interpretada por muitos como uma rejeição da rigidez do tempo mecânico, uma alucinação visual onde a linearidade da existência entrava em colapso. Dalí afirmava ter se inspirado apenas em queijo derretido, mas, intencionalmente ou não, ele capturou a essência da mais estranha e aterrorizante previsão da física moderna. À medida que a Terra mergulha em direção ao abismo escuro que agora domina o nosso céu, a visão de Dalí deixa de ser arte para se tornar profecia. O tempo, que sempre percebemos como um rio constante e imperturbável, começa a perder a sua viscosidade. As leis que governavam os nossos relógios, os nossos batimentos cardíacos e a decomposição dos átomos deixam de ser absolutas. Estamos entrando no domínio onde a geometria devora a história. A Terra, agora, viaja sozinha. O caos orbital descrito anteriormente foi apenas o prelúdio, o som de trovão antes do relâmpago atingir o solo. Tendo sido arrancada do abraço gravitacional do Sol, ou talvez testemunhando a própria estrela-mãe ser desmembrada, o nosso planeta azul cai em direção ao intruso invisível. Não é uma queda no vácuo passivo, é uma descida a uma máquina de tortura cósmica. Para um observador que estivesse em uma nave segura, orbitando a uma distância cautelosa, talvez nas proximidades da órbita de Netuno, a visão da Terra seria de uma beleza trágica e incompreensível. Eles veriam o nosso mundo acelerar, aproximando-se daquela esfera de escuridão absoluta cercada por um anel de fogo distorcido. No entanto, à medida que a Terra se aproxima do ponto de não retorno, algo contraditório acontece aos olhos de quem vê de longe. O planeta não desaparece num flash súbito. Em vez disso, a luz refletida pelos oceanos e nuvens começa a mudar. O branco brilhante das calotas polares e o azul profundo do Pacífico deslocam-se para tons de vermelho cada vez mais escuros e profundos. É o desvio para o vermelho gravitacional, o último grito da luz tentando escapar de um poço profundo demais,
para ser escalado. Para este observador distante, a Terra começa a desacelerar. O movimento das nuvens congela. A rotação do planeta torna-se letárgica. No limiar do horizonte, o tempo parece estancar. A imagem da Terra ficaria ali, suspensa. Uma pintura fantasmagórica avermelhada, colada na eternidade, desvanecendo-se lentamente até se tornar invisível, mas nunca verdadeiramente, cruzando a linha aos olhos do universo externo. É a ilusão final, um monumento de luz congelada deixado para trás. Mas para nós, na superfície, a realidade é violentamente diferente. Não há congelamento, não há pausa. Há apenas uma aceleração brutal em direção ao fim de todas as coisas. A primeira sensação não é visual, mas tátil. É uma maré, mas não de água. A própria gravidade, que sempre foi uma força uniforme mantendo-nos presos ao chão, começa a revelar a sua natureza diferencial. A gravidade obedece à lei do inverso, do quadrado da distância, o que significa que a força é drasticamente mais intensa quanto mais perto se está da fonte. Em circunstâncias normais, a diferença de atração gravitacional entre a cabeça e os pés de um ser humano é infinitesimal. Mas agora, estamos a cair em direção a um objeto com a massa de uma estrela comprimida no tamanho de uma cidade. O gradiente gravitacional torna-se íngreme. Se a Terra cair com o hemisfério norte, voltado para o buraco negro, o Ártico será puxado com uma força inimaginavelmente maior do que a Antártida. O planeta começa a gemer. Não são terremotos localizados nas falhas tectônicas. É a estrutura inteira do globo a ser esticada. A crosta terrestre, essa fina casca de rocha sobre a qual construímos impérios, estala como a casca de um ovo seco. O planeta perde a sua esfericidade. Ele alonga-se, transformando-se num ovoide, depois numa forma de charuto. O magma do manto não precisa mais de vulcões para escapar. Ele sangra através de fissuras continentais que se abrem da Europa à África, da América à Ásia. Oceanos inteiros drenam para o interior da Terra, ou evaporam instantaneamente na atmosfera superaquecida pela fricção das rochas que se trituram umas às outras. Este é o processo que os físicos, com um humor macabro, batizaram de espaguetificação. O termo soa quase cômico, evocando imagens de massa culinária, mas a realidade é uma dissecação industrial de toda a matéria. À medida que nos aproximamos, a diferença de força entre dois pontos quaisquer, seja o topo e a base de um edifício ou a cabeça e os pés de uma pessoa, excede a força das ligações moleculares que mantêm esses objetos íntegros. Primeiro, as estruturas humanas falham. Os arranha-céus de aço e vidro não desabam para baixo. Eles são puxados para cima e para baixo simultaneamente, desfiando-se como fios de tecido numa roca de fiar. As pontes estalam, os cabos de aço rompem-se como teias de aranha. Depois, a biologia cede. O corpo humano, uma maravilha da evolução biológica, não foi projetado para existir num ambiente onde os pés querem viajar mais rápido que a cabeça. O sangue é drenado para as extremidades inferiores ou superiores, dependendo da orientação. Os ossos, superados pela tensão de maré, separam-se. Não há dor prolongada, pois a velocidade do evento ultrapassa a capacidade dos nervos de transmitir sinais ao cérebro. Num instante, a complexidade biológica é reduzida à geometria. Somos esticados em longos filamentos de matéria orgânica, finos como cabelos, juntando-nos ao fluxo de detritos que outrora foi a Terra. Mas a espaguetificação não para na biologia ou na geologia. A tortura continua até ao nível atômico. As forças de maré tornam-se tão intensas
que superam as forças eletromagnéticas que mantêm os elétrons orbitando os núcleos atômicos. A matéria deixa de ser matéria como a conhecemos. A rocha, a água, o ar e a carne são convertidos num fluxo de plasma primordial, uma sopa de partículas subatômicas fluindo em linhas retas em direção ao centro da atração. A Terra não é mais um planeta. É um rio de átomos cintilantes, um fio de luz sendo tecido na tapeçaria do horizonte de eventos. E enquanto o nosso corpo físico é desfeito, o que acontece com a nossa percepção do tempo, nestes últimos nanosegundos de consciência? Aqui reside o paradoxo mais profundo da relatividade. Enquanto o universo externo nos vê congelar, nós olhamos para fora e vemos o universo acelerar. A luz que cai atrás de nós, vinda das estrelas distantes e das galáxias remotas, ganha energia ao cair no poço gravitacional. Ela sofre um desvio para o azul, tornando-se mais energética, mais intensa. Se pudéssemos manter os olhos abertos e a mente intacta, veríamos a história futura do cosmos desenrolar-se em avanço rápido. As estrelas nasceriam e morreriam em segundos. As galáxias girariam como peões frenéticos. Toda a luz do universo, concentrada e amplificada pela gravidade extrema, cairia sobre nós como uma chuva de radiação dura, um clarão final ofuscante contendo eras de história cósmica, comprimidas num único momento de agonia visual. Estamos agora no limiar do desconhecido. A fronteira matemática, conhecida como raio de Schwarzschild, não é uma barreira física. Não há uma parede, nem um sinal de aviso. É simplesmente o ponto onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz. É o ponto onde o aqui se separa causalmente do lá fora para sempre. Ao cruzar esta linha, a Terra, ou o fluxo de partículas que ela se tornou, sai do universo observável. Toda a informação, toda a história, todas as obras de Shakespeare, todas as guerras, todos os beijos e todas as lágrimas da humanidade são silenciados. Não há som no espaço, mas se houvesse, este seria o momento de um silêncio absoluto e pesado. A matéria que compunha a Terra junta-se à massa do buraco negro, aumentando infinitesimalmente o seu tamanho, estendendo o seu horizonte por uma fração de milímetro. A nossa existência torna-se parte da arquitetura da prisão que nos consumiu. Para o universo, somos agora apenas massa, carga e momento angular. As características que nos tornavam únicos foram apagadas, ou talvez armazenadas de alguma forma holográfica na superfície do horizonte, como sugerem as teorias mais ousadas da física quântica. O congelamento do tempo visto de fora e a destruição instantânea sentida por dentro são duas faces da mesma moeda, duas narrativas verdadeiras que nunca se podem reconciliar. A Terra torna-se um fantasma no céu para quem ficou para trás, uma imagem vermelha e desvanecida, um eco visual de um mundo que já não existe. E para a matéria que cruzou a fronteira, resta apenas a descida final em direção à singularidade, o ponto onde a matemática falha e onde o espaço e o tempo deixam de ter qualquer significado. O que aguarda no centro? O fim da existência ou o início de algo completamente diferente? Imagine a grande biblioteca de Alexandria no auge de sua glória. Prateleiras infindáveis de papiro, contendo a sabedoria acumulada de séculos, os mapas de estrelas esquecidas, as tragédias de poetas, cujos nomes viraram pó. Então, imagine o fogo. As chamas lambem os rolos, transformando palavras em cinzas e tinta em fumaça. Para um observador humano, a tragédia é absoluta. O conhecimento foi perdido. Mas para um físico, nada desapareceu realmente. Se tivéssemos um computador suficientemente poderoso, capaz de rastrear cada fóton de luz emitido pelo fogo,
cada partícula de fuligem flutuando no ar e cada átomo de carbono deixado nas cinzas, poderíamos, em teoria, reverter o filme. As leis da física clássica nos dizem que a informação é indestrutível. O livro não sumiu. Ele apenas se transformou em uma nuvem desordenada de calor e detritos. O caos é apenas ordem que ainda não conseguimos decifrar. O universo, em sua contabilidade implacável, nunca perde um único bit de dados. Mas o intruso que agora reside no centro do nosso antigo sistema solar, aquele abismo escuro onde antes brilhava o nosso Sol, desafia essa regra sagrada. Ele não é apenas um destruidor de mundos. Ele é, aparentemente, um aniquilador de história. À medida que a poeira do nosso sistema planetário se assenta e o silêncio recai sobre o cosmos local, enfrentamos a questão mais perturbadora de todas. A Terra, com todas as suas sinfonias, guerras, amores e arquitetura, foi engolida. A matéria foi esmagada. Mas onde está a informação do que fomos? Onde está a memória da humanidade? Para entender o destino final dos nossos vestígios, precisamos olhar não para a escuridão do buraco, mas para o seu brilho fraco e fantasmagórico. Durante muito tempo, acreditou-se que os buracos negros eram caixões eternos, prisões das quais nada escapava. Mas na década de 1970, Stephen Hawking percebeu algo extraordinário ao aplicar a mecânica quântica à borda desse abismo. O vácuo do espaço não é vazio. Ele fervilha com pares de partículas virtuais que nascem e se aniquilam constantemente. Quando essa dança quântica ocorre exatamente na fronteira do horizonte, uma partícula cai para dentro, condenada, enquanto a outra escapa para o universo, roubando uma fração infinitesimal da energia do monstro. Isso é a radiação Hawking. O buraco negro não é verdadeiramente negro. Ele brilha com uma temperatura fria e mortal. E porque ele brilha, ele perde massa. Ele evapora. Aqui reside o paradoxo que atormenta os gigantes da física moderna. Se o buraco negro que devorou o nosso sistema solar acabar evaporando completamente daqui a trilhões de eons, desaparecendo em um último flash de raios gama, o que acontece com tudo o que caiu nele? Se a informação da Terra desapareceu, junto com a evaporação do buraco negro, então a mecânica quântica quebrou. O passado deixaria de determinar o futuro. A história seria apagada, não apenas da memória, mas da estrutura da realidade. Seria como queimar a Biblioteca de Alexandria e descobrir que nem as cinzas, nem a fumaça, nem a luz restaram. O livro nunca existiu. A resposta para esse enigma pode ser a ideia mais estranha e sublime de toda a ciência. Talvez, ao cairmos no abismo, não tenhamos sido perdidos no interior. Talvez, de alguma forma, nunca tenhamos passado da porta de entrada. Imagine uma lata de sopa. Você sabe o que há dentro dela lendo o rótulo colado na superfície externa. O conteúdo tridimensional, a sopa, é descrito completamente pelas informações bidimensionais no papel ao redor da lata. Físicos como Leonard Susskind e Gerard T. Hooft propuseram que o horizonte de eventos funciona exatamente como esse rótulo. Quando a Terra foi puxada e despedaçada pelas forças de maré, cada bit de informação que compunha os nossos átomos, a estrutura do nosso DNA e a configuração dos nossos oceanos não foi perdido na singularidade central. Em vez disso, foi manchado, codificado e gravado na superfície do horizonte de eventos. Como um mosaico cósmico incrivelmente complexo, a memória da nossa civilização fica presa nessa casca esférica. A entropia, que é uma medida da desordem e da informação oculta, não é proporcional ao volume do buraco negro,
mas a sua área de superfície. Isso sugere que o espaço tridimensional é uma ilusão, ou pelo menos uma projeção. A superfície do horizonte é pixelada. Mas esses pixels são inimaginavelmente pequenos, definidos pelo comprimento de Planck, a menor escala possível no universo. Cada um desses minúsculos triângulos de espaço-tempo carrega um fragmento de dados, um 1 ou um 0 binário da realidade. Portanto, o destino da humanidade após a catástrofe solar não é o esquecimento total, mas uma transformação digital suprema. Nós nos tornamos um holograma. Toda a complexidade da biosfera terrestre, as obras de Shakespeare, os dados dos nossos servidores, as memórias de cada ser humano que olhou para o céu antes do fim, tudo isso está agora espalhado na fronteira do nada. Estamos preservados como um código criptografado na borda do abismo. Para um observador que caísse conosco, a realidade pareceria normal até o fim trágico. Mas para alguém olhando de fora, a nossa existência foi achatada, traduzida em uma linguagem bidimensional de pura informação. No entanto, essa preservação é caótica. A informação está lá, mas está irremediavelmente embaralhada. É como se a biblioteca tivesse sido queimada, mas a tinta de cada livro tivesse sido cuidadosamente raspada e colada aleatoriamente nas paredes externas da biblioteca antes do fogo consumir o interior. O texto está lá, mas a história é ilegível. À medida que o buraco negro evapora, emitindo sua radiação tênue ao longo de eras cósmicas, ele devolve essa informação ao universo. As partículas que escapam carregam consigo os dados do que foi engolido, mas de forma tão codificada e complexa que seria impossível reconstruir o original. A Terra retorna ao cosmos, átomo por átomo, bit por bit, dissolvida na sopa fria do universo distante. Isso nos leva a uma vertigem filosófica final. Se a informação de um buraco negro vive na sua superfície, e se um buraco negro é o objeto mais denso e entrópico possível, então talvez o princípio holográfico não se aplique apenas a eles. Talvez se aplique a tudo. Pode ser que todo o universo, tudo o que vemos, tocamos e sentimos, seja apenas uma projeção de informações armazenadas em uma fronteira cosmológica distante. A nossa realidade tridimensional, a profundidade do espaço, a sensação de tempo passando, pode ser apenas o holograma gerado por um código bidimensional escrito nas bordas do cosmos. O buraco negro que invadiu o nosso sistema solar não trouxe apenas a morte. Ele trouxe uma revelação sobre a natureza da nossa existência. Nós somos feitos de poeira de estrelas, sim, mas fundamentalmente, somos feitos de bits. Somos flutuações de informação numa tela cósmica. Agora, olhamos para onde o nosso Sol costumava estar. Não há luz, apenas uma lente gravitacional distorcendo as estrelas de fundo, um círculo de escuridão perfeita cercado por um anel de fogo moribundo. O sistema solar é um túmulo silencioso. Os planetas se foram. A vida se foi. Mas na superfície invisível daquela esfera negra, gravada em escalas menores que o núcleo de um átomo, a saga da humanidade permanece escrita. Somos o fantasma na máquina, o eco na caverna, a sombra na parede. A física nos diz que nada se perde, tudo se transforma. Mas essa transformação exige um preço terrível: a perda da forma, a perda da consciência, a dissolução no grande oceano da entropia. Diante dessa vastidão indiferente, onde impérios e planetas são reduzidos a dados numa superfície fria, resta-nos a humildade. O universo não é cruel, nem é gentil. Ele é simplesmente a grande contabilidade de tudo o que pode acontecer. E se a nossa história
é apenas um arranjo temporário de informações destinadas a serem embaralhadas pelo tempo. Isso torna o momento presente, o aqui e o agora, a única coisa que realmente possuímos?